Olá, trader! Hoje eu vim aqui contar para você a minha trajetória no mercado financeiro, como eu comecei, como eu descobri esse negócio, os maiores aprendizados que eu tive. As coisas que eu vou falar aqui são minha própria opinião pessoal, minha própria experiência pessoal, só a título mesmo assim educacional. Eu gostaria muito de, lá no meu início, eu ter realmente encontrado uma pessoa que me falasse as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você é iniciante, fique aqui comigo que várias coisas aqui pode ser que te ajude aí nessa trajetória, nesse processo que você está vivendo aí, iniciando no mercado. E se você não é iniciante mais, se você já me segue lá no meu Instagram, se você já me segue aqui já há alguns dias, fique aqui que eu vou te contar hoje então, como que eu iniciei nesse mercado e algumas coisas aí que eu aprendi nesse caminho, coisas que eu não quero repetir. Conheci o mercado lá em 2019, no final do ano. Na verdade, eu não conheci o mercado, eu tive um insight que eu queria fazer um investimento, eu tinha um dinheiro na poupança e investido num desses produtos de bancão. O bancão vê que você tem um dinheiro lá, te liga e fala, eu tenho um investimento aqui para você, que vai render mais que a poupança, não sei o quê. Tinha um dinheiro lá nesse negócio e tinha um dinheiro na poupança. E eu pensei, eu já tinha uma ideia de que eu poderia fazer algo com esse dinheiro, tipo, trabalhar um investimento para que esse dinheiro rendesse um pouco mais, mas eu não sabia como. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar informações. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, então, geralmente, quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu quero fazer algo, eu estudo até, eu falo, tirar leite de pedra, de toda a informação que eu consigo. E aí, quando chegou lá no final de 2019, eu pensei, eu vou aprender alguma coisa sobre essa parte de investimentos. E fui buscar conteúdo gratuito na internet. De cara, eu já tive acesso a algumas informações, Primo Rico, Natália Arcuri, e Professor Mira, e algumas coisas assim, algumas pessoas que ensinam assim, nessa área mesmo, assim, como essas pessoas falam sobre essa parte de investimento. Como eu não sabia nada, não sei, eu só conhecia que tinha poupança e que tinha aquelas aplicações lá do banco e mais nada. Então, qualquer coisa ali que aquelas pessoas me falassem seria de crescimento, né? Seria de expansão ali naquela minha mente que eu tinha naquela época. Estudei nesse final de 2019, entendi que existia uma corretora, que eu poderia abrir conta. Quando foi em 2020, estudei mais um pouco e estudei até mais ou menos outubro de 2020. Estudei muito. E aí eu criei coragem. Eu falei assim, pronto, agora eu vou abrir minha conta na corretora. Quando foi final de outubro de 2020, eu abro a conta na corretora. Quando é 3 de novembro de 2020, primeiro dia depois do feriado, né, 2 de novembro, primeiro dia útil, eu vou ali e compro minhas primeiras ações, somente ações, tá? Eu não fazia ideia que tinha uns mercados futuros e que eu poderia, então, operar esse negócio. Eu sabia que tinha o gráfico, mas eu não olhava gráfico, porque primeiro que eu fui olhar a plataforma, eu achei muito caro na época, eu pensei, inviável eu fazer uma aquisição, né, mensal dessa plataforma, porque na época realmente era muito caro, não é igual agora, que você consegue uma plataforma simplesmente operando um único contrato ali, né, ou até tem em corretoras aí que nem precisa você operar nada, você já consegue a plataforma. Naquela época não era assim ainda. Então, todo o que eu tive acesso de conteúdo era mais voltado para fundamento. Então, era só olhar o fundamento da empresa. Mas a minha ansiedade para entrar ali naquelas operações foi muito grande, nem fundamento eu olhei. Eu só pensei, Banco do Brasil não vai quebrar hoje, Itaú não vai quebrar hoje, eu vou comprar esse negócio. E comprei ali umas 50 ações de empresas diferentes, porque eu descobri que eu poderia comprar um negócio fracionado lá, uma de cada. Pensei, quer saber? Vou comprar uma de cada. E enchi minha cesta. Tudo que vocês imaginarem tinha ali dentro. Todos os setores possíveis. Tinha ação boa, tinha ação ruim, tinha ação até da X, sei lá das quantas lá, aquela empresa lá do Ike Batista. Tinha também. Mas era pouca coisa, gente. Mas assim, eu ainda tive tanta sorte que eu comprei a danada da ação e o negócio subiu 8% no mesmo dia, eu já vendi. Pronto. Foi, sim, golpe de iniciante. Iniciante, quando ele chega aqui nesse mercado, sempre assim, né? A gente sempre começa ganhando. Foi tipo isso. E lá naquele novembro de 2020, se eu tivesse comprado tudo lá e tivesse comprado até hoje, eu estaria, né, voando, porque tudo subiu, depois deu uma caída de novo, mas depois tudo subiu de novo, tá subindo aí até hoje. Semana aí, inclusive, deu uma disparada. Mas, é claro que eu tinha que comprar, passava uns dias, eu vendia, lá o negócio subia 1% e pouco, eu vendia.
Depois eu comprava, o negócio caía 10%, eu ficava comprada até o negócio devolver. Teve umas que nunca devolveram. Assim como, como acontece com todas as pessoas quando chega aí nesse mercado de ações. Não passei pelos micos, tá? Tem as histórias aí das pessoas que compram os micos, né? Aquelas empresas assim que valem centavos. Eu não cheguei a conhecer aquilo. Quando eu conheci que existia esse tipo de operação, eu já praticamente não operava mais ações, eu já estava aqui no mercado futuro. Mas não, isso eu não passei. Quando foi em 2021, eu comecei a acompanhar salas ao vivo, porque eu estava grávida, minha filha já estava quase nascendo, então eu estava afastada, porque a gente estava na pandemia, e como eu trabalhava em empresa que era um hospital, né, era voltado para a área da saúde, naquela época eles afastavam as grávidas. Eu estava afastada, fiquei lá praticamente o 2020 inteiro afastada, então eu estudei muito nesse período e entendi que existiam as salas ao vivo. E eu tinha uma sala que eu gostava muito, que é a sala do BTG Pactual. Tô falando isso, mas eu não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, tá? Isso aqui não é publi. Tudo que eu estou falando aqui trata-se de minha única e exclusiva opinião pessoal, a minha trajetória que eu vivi, não é recomendação de investimento, não é recomendação de nada, não quero influenciar ninguém a nada. Quero simplesmente que você ouça as experiências que eu passei para você retirar alguma coisa que, né, algum aprendizado disso para você. Então, eu acompanhava essa sala e eles ficavam fazendo leitura lá das ações. Todas as pessoas mandavam no chat, né? Olha tal ação, eles iam lá, olhavam a ação, falavam, né? O que eram as maiores probabilidades ali, que o ativo se encontrava no momento, e ficava operando dólar mini índice. Dólar mini índice. Eu ficava vendo eles operarem dólar mini índice, aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu vendo só conteúdo, né, de internet. Não tinha feito nenhuma mentoria até esse momento. E aí, meu marido tinha um amigo, e esse amigo tinha feito uma mentoria para operar futuros, né, mini índice. E me falou sobre esse mentor. E eu acabei fazendo o curso desse mentor. Foi aí que eu entendi que eu poderia operar mini índice. Só que, nesse curso desse primeiro mentor, gente, eu não estou aqui para falar também nome de mentores, não estou aqui para falar bem de ninguém, nem para falar mal de ninguém, estou aqui contando minha experiência, de novo, né, tá ficando repetitivo, mas é isso. Aí, o que acontece? Eu fiz esse curso desse mentor, gostei do curso, eu penso assim, tudo que eu estudei até hoje, eu tirei alguma coisa de aprendizado daquilo. Toda a situação que a gente passa. Isso é um tipo de mentalidade que a pessoa precisa ter, porque é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade que vai envolver ordem, porque quando a gente está num lugar onde a gente tem uma pessoa que te ensina e uma pessoa que aprende, a gente tem uma pessoa que é o grande, que é o que ensina, isso é hierarquia, né? E o pequeno, que é o que aprende. Então, quando a gente vai aprender, é essencial que a gente se coloque numa postura de aprendiz. E nem só por esse motivo, mas assim, né, considerando isso também, eu aprendi algumas coisas ali naquela mentoria que até hoje eu ainda utilizo. Eu fiz 4 mentorias nessa trajetória, até hoje quando eu olho para cada aprendizado, né, cada coisa que eu vou fazer, eu penso, isso aqui eu aprendi com o fulano, isso aqui foi o ciclano que me ensinou. Parece que eu vejo aquela pessoa falando aquilo na hora que a coisa acontece na frente do gráfico. Nessa primeira mentoria, eu não obtive sucesso a partir daí, mas eu aprendi várias coisas, inclusive a fazer médio para trás. E é isso que, assim, é a parte mais delicada desse vídeo, tá? Não quero, assim, não sou contra ninguém que faz médio para trás, mas a pessoa precisa ter consciência de que ela está iniciando, que ela não tem conhecimento suficiente para isso. Porque tem pessoas que fazem médio para trás, grandes instituições trabalham com montagem de posição, que o negócio vai caindo, eles vão colocando mais ativo, ou vai subir, ou o contrário, né? Mas o negócio é estratégico, e um iniciante, quando ele está iniciando e ele pega para fazer um médio para trás, ele não é estratégico. Sabe o que a pessoa está querendo fazer? Ela está único e exclusivamente querendo fugir da dor daquele stop. E era exatamente isso que eu fazia. E o que eu aprendi ali? O que a pessoa teve assim, a brilhante ideia de ensinar? E, assim, ele ensina até hoje, não sei te falar se realmente ele faz dinheiro, se ele não faz dinheiro, também não tô aqui falar mal dele, até porque é uma pessoa que eu gosto muito, assim, eu admiro muito o ser humano que é essa pessoa. Eu tenho uma sensação que ele é um ser humano incrível estar, assim, das pessoas que estão próximas a ele. Porque eu aprendi muitas coisas, principalmente, assim, da parte de mentalidade. Quando eu falo mentalidade, não é nem mentalidade para operar, não.
É mentalidade para a vida, porque eu penso que a pessoa ela precisa ser preparada, a mentalidade dela ela tem que estar preparada para a vida, para ver determinados tipos de situações. A gente não prepara a mentalidade para o trading. As pessoas precisam entender isso. Você já tem que vir com uma mentalidade pronta para a vida, para que você realmente tenha uma mentalidade boa aqui no trading também. Então, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi com ele olhar que a vida ela é um fluxo infinito de possibilidades, né? Que roda infinitamente. Que o mercado, quando eu falo mercado, eu nem estou falando só do gráfico ali, mas o mercado em si, todo o dinheiro que roda aqui hoje no mundo, ele é um fluxo infinito. Ele dava também umas mentorias ao vivo, gratuitamente, até no YouTube, inclusive, sobre essa parte de lei da atração, algumas coisas assim, e foi inclusive isso que foi me chamando muita atenção ali. Então eu aprendi muitas coisas com ele. Só que não foi suficiente para eu obter resultado. Porque o que ele fazia? Ele te ensinava a entrar na operação e pegar 30 pontos e sair. E se você, olha só, errasse, por exemplo, eu comprava, para ele me pagar 30 pontos, eu saí. Mas aí, ele não me pagava os 30 pontos, porque eu entrava em qualquer lugar, não observava região nenhuma. Às vezes, ele já estava num topo, e eu queria fazer uma compra num topo, e ele não pagava nem 30 pontos ali, era um lugar onde que ele iria reverter, mas eu não tinha noção disso. E aí, ele revertia, e ele caía um tanto, e aí, eu não estopava, porque não era para estopar. Depois, quando ele chegasse em um determinado outro ponto, você faria uma correção da operação. Era assim que ele ensinava. Mas o que aconteceria quando chegasse naquele determinado ponto? Você simplesmente ia jogar contrato nele até que o preço chegasse lá próximo da sua ordem para você sair curtindo. E aí, nessa saída, você simplesmente saía. Não era para você pegar a ponta, era para você não ficar estopado. Você só saía. Tipo, deu 10 pontos, você sai. Só que assim, era uma operacional que você tinha que ter um tanto de dinheiro. E aí eu nem preciso contar pra vocês que não deu certo, né? Porque um certo dia o mini índice resolveu, eu fiz a entrada na operação e foi num certo dia que ele andou só um pouquinho e reverteu. E é naquele dia que ele reverte, cai mais de 3 mil, 4 mil pontos, cai um monte. Aquele dia que ele só cai, praticamente sem fazer pullback. Aí o que aconteceu? Eu não consegui fazer a correção da operação. E aí eu não tinha o conhecimento, porque também, né, ele não passava esse tipo de conhecimento correto ali na... Talvez até passava, eu não cheguei a reassistir a mentoria dele, mas eu não tinha o conhecimento de uma região, de alguma coisa assim, e nem tinha conhecimento de que quando ele pega uma super tendência, ele não obedece regiões, ele peita tudo, né? Que é igual o que ele tá fazendo hoje, por exemplo. Nessa data de hoje ali no mini índice, no dia de ontem, no dia de antes de ontem, foi 2 dias que ele subiu mais de 11 mil pontos em apenas 2 dias. Então, eu não tinha esse conhecimento. E aí, no dia que aconteceu isso, eu cheguei a colocar 360 contratos de índice para corrigir essa operação. E o preço não chegou perto. Eu precisaria colocar, eu acho que mais uma quantidade dessa para que o preço chegasse. Poderia ter colocado, mas eu não consegui. Eu não tive coragem. Só que eu tive medo, mas eu não tinha consciência do risco que eu estava me colocando ali. Porque eu acho que se eu tivesse consciência, eu não tinha conseguido colocar nem isso. E aí não deu certo. E aí os 3 meses que eu fiquei fazendo isso, que deu tudo certo, foi tudo lindo, foi tudo ali naquele dia, ali naquela única operação. Porque aí chegou um momento que eu tive que zerar. Ainda bem que eu tive forças para zerar o negócio. Eu zerei e saí. Eu não esperei. Eu zerei. Né? E aí ali eu aprendi. Eu preciso entender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso entrar na operação e realmente estopar ela. Ali eu já comecei a entender isso, mas foi aqui, lá em 2021 mais ou menos, 2022, por aí. E aí eu fui procurar outra mentoria. Encontrei uma outra pessoa, também não vou citar nomes, fiz essa mentoria dessa pessoa, também era uma mentoria muito parecida. Naquela primeira mentoria a gente operava price action puro e limpo, sem média, sem nada, sem indicador nenhum. A única coisa que a gente colocava no gráfico era linha. Quando eu chego na segunda mentoria, era do mesmo jeito. A gente trabalhava só com FIBO, as operações elas eram feitas todas com base no 50% da FIBO, que você ia traçando ali, né, de uma máxima na mínima, e as operações eram feitas ali. Ele tinha até um slogan que ele falava que era a região onde o dinheiro está.
E não usava também indicadores e também fazia operações de 30 pontos. Eram operações curtíssimas. Só que você não saía com tudo. Tipo, se eu entrasse com um contrato, eu colocava mais um e tirava 30 pontos. Depois eu colocava mais um, tirava 30. Conforme meu financeiro fosse aumentando, eu ia só alavancando aquilo ao ponto que o meu médio ia indo só para trás. Até que chegava um momento que ele estava operando já com uma quantidade bem grande de contrato, né, no final do dia, mas já estava muito longe a entrada dele, ele conseguia fazer muito dinheiro no dia. Eu não cheguei a ver ele operar, ele não operava ao vivo com as pessoas, mas eu cheguei a vê-lo fazer replays e replays e replays e replays e replays, assim, não sei nem contar quantos que ele fazia. Foi um curso, assim, bem, assim, foi muito bem dado aquele conteúdo daquela mentoria, era uma mentoria ao vivo, né, num grupo de 400 pessoas, onde você nunca na vida conseguia falar com um mentor. Não deu certo. Só que eu aprendi muita coisa ali. Inclusive, uma coisa que eu uso muito hoje, que é a leitura do Candle a Candle nos tempos maiores. Quando eu falo maiores, é diário, semanal, mensal, só. Não faço essa leitura nos tempos menores, só nos tempos maiores, pra gente entender mais ou menos o viés, né, do próximo dia, ou da próxima semana, ou do próximo mês. Então, eu tirei de lá isso que eu aprendi. Então, quer dizer, não foi em vão. Eu aprendi coisas. Então, eu aprendi um pouquinho na primeira, aprendi um pouquinho nessa segunda. Depois eu fiz a terceira mentoria, que hoje eu falo que é a mentoria onde que a maior parte do meu operacional eu utilizo, né, dessa terceira mentoria, que é onde eu aprendi a operar a metodologia do Oliver Velez. Então, todos os meus gatilhos de entrada, que são as formações gráficas de candle que eu utilizo hoje, a minha leitura de média, né? Média de 20, média de 200, cenário expandido, cenário comprimido. Eu aprendi aqui nessa mentoria, na terceira mentoria que eu fiz, juntando com muito conteúdo gratuito de YouTube. Nossa, inúmeros conteúdos gratuitos de YouTube, inúmeros. Se eu for citar aqui, eu acho que eu não vou conseguir lembrar todas as pessoas. Mas, assim, tem vários canais grandes aí que eu maratonei, do Ogro, do Stormer, não vou lembrar agora, gente. Mas, assim, inúmeros. Então, tudo que eu achava no YouTube gratuito, eu aproveitei. Mas eu não sei te falar se eu achei pouco, ou se tem pouco, ou se eu não pesquisei muito. Nessa parte de mentalidade, comportamento, emocional, eu não achei muito. Geralmente você acha muito sobre técnica. O que tem de gente querendo ensinar coisa aqui de técnica não tá escrito, e tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Com conteúdo gratuito que eu estudei na internet, eu aprendi o alinhamento de médias que eu utilizo hoje. E eu aprendi também a parte das regiões de interesse que tem, que eu considero muito, né? Foi a terceira mentoria. Então, quando eu cheguei na quarta mentoria, quando eu cheguei ali, eu não precisava fazer essa quarta mentoria, mas como era uma mentoria, ela era gratuita, e eu ainda estava num momento que eu ainda sentia necessidade de procurar algo. Existe um momento em que você busca muito por técnica, e aí existe um momento em que você fica no quase resultado. Fecha um dia positivo, fecha um dia negativo. Aí acaba, no fim das contas, você sai a maioria dos dias positivo, mas aí você fica num dia negativo, e aí você fica naquela coisa, achando que é técnica, e você não tem certeza se aquilo é técnica, se aquilo é emocional. E aí eu fui fazer essa quarta mentoria, porque ela era uma mentoria gratuita. Sim, era uma mentoria gratuita e foi uma mentoria muito boa. Inclusive, a parte da gestão de risco, que eu utilizo hoje, eu retirei dessa mentoria. E ela foi gratuita porque ela era dada por um consultor de uma corretora muito grande aqui do Brasil. Acho que, se não me engano, é a maior de todas, né? Eu não sei, não vou citar nomes de corretoras aqui. Mas ele fez essa mentoria por quê? Porque acho que era uma forma dele captar, né? Captar as pessoas. E tinha, assim, uma parte de você conhecer muitas pessoas ali, porque é um grupo muito grande de pessoas que seguem essa pessoa. Era muito bom o conteúdo dele. E aí ele tinha aula ao vivo, sala ao vivo também, né, que ele jogava o link lá dentro desse grupo. Apesar de ser uma mentoria gratuita, você fazia um cadastro para você entrar, os grupos eram fechados, ele não joga o link assim no público, né? Jogava o link só lá dentro desse grupo, e aí tinha a sala ao vivo que podia participar. Foi até, inclusive, uma das salas ao vivo que eu participei, que tem até um
um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha experiência também com salas ao vivo. Não acho que eu sou uma pessoa que se adapta, tá? Não tem nada pra falar de nenhuma sala, assim, de mal, mas eu não me adapto a isso. E foi também uma das salas que eu percebi que eu não me adaptava a esse tipo de coisa. Mas ali eu tirei muito aprendizado da parte de gestão de risco. E sem contar que as aulas dele, ele colocava a gente muito pra cima, muito assim. Sabe aquela sensação que vem de dentro, assim, que você acredita que você é capaz? Tem dia que você tá pra baixo, mas aí eu entrava lá na aula dele, as coisas que ele falava me colocava pra cima. E às vezes eu entrava ali, mas nem era mais tanto pra buscar a técnica. Era só pra ouvi-lo falar, ouvir as coisas que ele tinha ali pra contar, as histórias e tal. E ele contava muitas histórias de pessoas que tinham resultados, muitos resultados, né, sem falar nome nem nada, mas ele contava histórias dessas pessoas, coisas que aconteceram. E aquilo ali foi ajudando muito, assim, nessa parte da mentalidade para mim também. Então foram as 4 mentorias que eu fiz. E o que eu retiro de aprendizado disso? Eu retiro que cada pessoa, ela é única no mercado. Cada pessoa tem a sua própria forma de operar. E que existem aquelas pessoas que ditam a regra, tipo, e ainda existe um linguajar que eu já vi, né, pessoas usam até bordões assim, que se você mexe no stop, você é um bunda mole, se você não aguenta segurar a operação, você é um bunda mole, você é sei lá o quê. E esse tipo de coisa, com toda essa trajetória, eu aprendi que as pessoas, elas são únicas. Cada um vai ter o seu jeito. Então, a questão é, faz a mentoria, o que você consegue retirar disso e o que faz sentido pra você. O que faz sentido pra você, tá fazendo dinheiro? Então tá tudo certo. Então não existe o certo, não existe o errado. Aí quando eu falo aqui do médio pra trás, não existe certo, não existe errado. Tem gente que diz que ganha dinheiro fazendo médio pra trás, né, que faz dinheiro. Eu não gosto nem dessa ganhar dinheiro. Você não ganha, você faz. Tem gente que diz que faz dinheiro fazendo médio para trás, mas quando você vai realmente escutar o que aquela pessoa está dizendo, ela já tem um conhecimento muito grande do mercado, ela já entende realmente aonde são as regiões que o preço pode segurar, ela entende o ativo, porque o ativo ele tem uma característica própria, tipo o mini índice, ele tem uma característica própria. Quando você estuda muito ele, você vai vendo a média de pontos que ele faz na grande maioria dos dias. Então, se você realmente é uma pessoa que já estudou muito o mercado, já estudou muito várias coisas, já estudou tanto o ativo ao ponto de você entender o comportamento dele, aí sim. Agora, do jeito que eu cheguei no mercado, eu não sabia nada, era a minha primeira mentoria da vida, eu não sabia o que era uma região, eu não conhecia o ativo, eu entrar e fazer isso aí não funciona. Não funciona. Ele pode funcionar um determinado tempo, mas vai chegar um momento que o dia que der errado, vai dar errado para todo o tempo que funcionou. Ou até mais um pouco. Então, não vai funcionar. E aí, eu vejo assim, falta às vezes um pouco também de humildade para, né, aceitar que eu preciso realmente dar aqui alguns passos para trás, passar por um processo para realmente eu, né, chegar lá. Para realmente eu começar a tirar frutos daqui. Porque a vida, tudo é um processo. Nós não somos fecundados num dia e já nascemos no outro. Tem todo um processo ali. Depois a gente nasce, aí tem todo um processo até a gente andar. Tem todo um processo até a gente realmente, até chegar aqui na fase adulta, e a gente é uma vida de processos, né? A gente é uma construção de processos. Se você for olhar a sua vida assim por cima, tudo que você fez até hoje é um processo. Então, não faz sentido eu chegar aqui no trading e pensar que hoje eu vou chegar aqui e amanhã já tá tudo certo. Amanhã eu já tô rico, amanhã eu já tô comprando minha Porsche. Não é dessa forma que funcionam as coisas. Então, aí minha trajetória foi essa. A partir do momento que eu fiz a 4ª mentoria, que eu realmente entendi, cada pessoa é única, e eu já tinha feito, eu já era uma pessoa, já era facilitadora em Enneagrama da personalidade, eu já conhecia a minha personalidade, eu já vinha trabalhando na parte do autoconhecimento e nem era com o intuito de melhorar trading, porque eu comecei isso lá, eu nem conhecia o trade ainda. Então eu já vinha com isso. E aí chegou um dado momento eu percebi assim, parece que eu ofusquei todo o meu aprendizado de autoconhecimento, aquela trajetória que eu vinha, né, de crescimento, desenvolvimento pessoal,
Parece que eu apaguei tudo para quê? Focar no trading. E aí eu entendi, eu já estudei o suficiente. Eu preciso agora olhar para mim. Foi aonde que eu entendi que as pessoas, elas são únicas aqui. O que faz sentido para mim, nem sempre ele vai fazer sentido para o outro. E aí até, inclusive, eu fiz um story essa semana lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem o link do Instagram, tem o link para você entrar em contato comigo, caso você queira contratar algum dos meus serviços que eu tenho, né, de trabalhar com traders. E nesse story que eu postei lá essa semana, eu falei o seguinte: o que vai fazer você ter resultado não é a mentoria. Porque às vezes a pessoa fica, quando ela compra uma mentoria, ela entra naquela mentoria, ela entra com uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande, e ela sai frustrada, às vezes. Mas o que vai fazer você ter resultado realmente não é o mentor, mas a bagagem que você adquiriu. Cada mentoria que a gente entra, a gente adquire uma bagagem. E aquela bagagem de conhecimento, você vai pegar aquela bagagem e vai fazer o que com isso? É isso que vai fazer você ter resultado. Então, se você fez uma mentoria, agora eu tenho uma bagagem aqui de um monte de padrões de entrada, eu tenho uma bagagem, eu vou pegar isso aqui agora, eu vou fazer o que com isso? Eu vou estudar, eu vou fazer um backtest, eu vou sentar, eu vou ficar horas e horas e horas e horas, porque o que vai fazer você entrar numa operação com tranquilidade, com paz, com calma, fazer a entrada, conduzir certinho, colocar o stop certinho, conduzir o stop, conduzir os alvos, toda essa paz, essa calmaria, é o tempo de tela, é a maturação. Porque se você aprendeu lá um padrão de entrada lá na sua mentoria, tá, esse aqui é um padrão, então toda vez que der esse aqui eu posso entrar, que ele vai me pagar, a probabilidade dele me pagar é grande e a probabilidade dele me pagar um alvo lá de X vezes o tamanho do meu risco é tanto. Beleza. Então agora eu vou sentar e eu vou ver esse negócio acontecer. Aí eu vou estudar. Então como que eu vou estudar? Vou começar de baixo. Vou estudar gráfico parado muito, vou fazer backtest contando aqui quantas vezes esse negócio apareceu, quantas vezes esse negócio pagou, às vezes que não pagou, por que não pagou, que jeito que é o dia que esse negócio não paga. Depois que eu fizer isso, aí eu vou colocar um replay para eu ver o negócio acontecer, para eu entender se quando ele acontece eu consigo identificar. Então tá tudo certo agora aqui com a técnica, eu já sei que ele tem uma probabilidade X% de pagar quando ele dá, eu já sei que ele tem uma probabilidade X% de pagar tantas vezes o meu risco, e eu já sei que eu consigo identificar ele, porque eu vi ele andando. Tá tudo certo agora, sim, eu vou para a conta real, e agora lá na conta real eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Então você entendeu que eu construí um processo que começou lá do zero? Isso aí vai maturar aquele conhecimento que eu adquiri lá naquela mentoria que eu comprei. Então, pode ser que lá naquela mentoria não foi suficiente, eu vou ali e vou comprar outra. Beleza, vai ter mais uma carga de conhecimento aqui, que juntando com aquela carga que eu extraí daquela lá, porque tudo que a gente estuda tem uma porcentagem que a gente realmente assimila. A gente não assimila 100% do que a gente estuda. E para acontecer essa assimilação, a gente precisa realmente sentar e dedicar. E ainda assim, sentando e dedicando, é só uma porcentagem que a gente vai assimilar. Então pensa sobre isso. Isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha para ajudar mais traders. Joga nos grupos aí que você participa. Pode ser que isso ajude outras pessoas. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos que eu tenho para você. Se precisar falar comigo, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!